Boa noite a todos, que a graça de Cristo reine em cada coração. Eu convido aos irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Efésios. Nós estamos caminhando agora no capítulo 5 de Efésios. Semana passada nós falamos sobre caminhando na luz, dentro do capítulo 5 de Efésios, e hoje nós vamos falar sobre caminhando em sabedoria. Lembrando que a carta de Paulo aos Efésios é uma carta de doutrina e vida. Lembrando aos irmãos que Paulo ele vai tratar sobre doutrina, é uma carta doutrinária, também é uma carta de prática de vida. Ela nos trará o modo de vida. Paulo ele fala bastante da maneira que, tratando com gentios, ele fala da maneira do passado dos gentios, ele fala muito nisso, mas também ele fala de que forma agora os gentios já convertidos ao Evangelho, o Evangelho pregado por Paulo, o Evangelho de Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo agora ele começa mostrando a prática. Ele inicia a sua carta falando de doutrina. E agora ele vai encerrando a sua carta falando dessa prática de vida. De que forma os crentes, então, gentios, devem viver, de que forma eles devem proceder. E no capítulo 5 nós iniciamos sobre caminhando na luz. Nós falamos daquilo que Paulo vai tratar sobre luz e trevas. E hoje nós vamos falar sobre caminhando em sabedoria. Então nós vamos ler aí do capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 21. A semana passada, nós trabalhamos do capítulo 5, do versículo 8 ao versículo 14, falando sobre caminhando na luz. Então, o apóstolo Paulo, ele falou sobre os pecados da vida pagã que devem ser abandonados, e ao fazê-lo, ele referiu-se então ao abandono da escuridão, daquela velha vida que os gentios viviam. Então, a esse abandono da velha vida que os gentios viviam, e eles então deveriam tornar-se luz então no Senhor. É aquilo que nós falamos a semana passada, caminhando na luz. Mas, tratando dessa luz que o apóstolo Paulo vai falar, essa luz é um símbolo tanto de conhecimento como de pureza. Então, são nesses aspectos que o apóstolo Paulo vai falar nessa caminhada na luz, né? Ele trata tanto de pureza, ele tratou tanto de pureza, quanto também de conhecimento. Então, ele falando aos gentios, então que eles deveriam então saberem que foram iluminados em Cristo. Então por isso eles deveriam viver de forma tal, porque eles então foram chamados, foram purificados, e receberam então o conhecimento, e foram iluminados então por Cristo, em Cristo. Então por isso então eles têm a condição de viverem então, viverem na luz, a praticar as obras da luz. Então nós falamos isso do versículo 8 ao versículo 14, que ele diz, pois outrora, o versículo 8, pois outrora eram trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então nós falamos muito nisso, sobre isso, o que é andar na luz, o que é ser o filho da luz, e de que forma nós devemos andar. Então, se os irmãos quiserem ouvir novamente, está lá no canal, os irmãos podem retornar lá e ver o capítulo 5, do 8 ao 14, aquilo que nós falamos, do assunto que nós abordamos. E hoje nós vamos falar sobre caminhando em sabedoria, e nós vamos falar então do versículo 15 até o 21. Nós estamos fazendo por parte, para que fique bem
encucada em nossa mente, né? Nós vamos ler então o versículo 15 ao versículo 21, e eu vou pedir então para o nosso irmão Diego fazer essa leitura do 15 ao 21, por gentileza. Pode ser NVT? Ou... Pode ser. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao 20? Até o 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Amém. Então, meus irmãos, dando essa continuidade dentro desse assunto, o apóstolo Paulo, ele começa falando em sabedoria, ele inicia trazendo, chamando a atenção, dizendo, portanto, vede prudentemente, ou seja, portanto, prestem atenção, tomem toda a atenção na sua maneira de viver. O apóstolo Paulo está chamando a atenção, ele traz aqui uma ordenança que os seus ouvintes tomem, ou seja, mantenham um controle bem de perto sobre a questão dos seus princípios pelos quais governam suas vidas. Paulo chama a atenção e diz, vocês prestem muita atenção na sua maneira de viver. Vocês precisam prestar atenção de que forma vocês estão vivendo. Vocês precisam estar atentos a quais são os princípios pelos quais estão governando a vida de vocês. Lembrando que uma vez que vocês foram iluminados, uma vez que vocês foram iluminados em Cristo Jesus, uma vez que vocês receberam conhecimento, uma vez que agora eu chamei vocês de filhos da luz, então vocês devem andar como filho da luz. Ele vai dizer, então, preste muita atenção de que forma vocês estão vivendo. É interessante que o apóstolo Paulo nos chama atenção para analisar a nossa vida. Ele está chamando atenção para analisar a maneira da nossa vida. Quais são os princípios que estão regendo a nossa vida? Quais são os princípios que estão regendo a nossa caminhada cristã? É para isso que ele chama atenção. Vede prudentemente como andais. Preste atenção como que vocês andam. Eu chamo a atenção de vocês aqui porque nós estamos se tratando de pessoas cristãs aqui conosco nessa noite. Pessoas que receberam a iluminação do Espírito Santo e se renderam a Cristo. Nós não estamos falando com pessoas leigas, que não têm nenhum conhecimento de Cristo. Pelo contrário, foram iluminadas. Receberam a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Receberam a graça de crer nele. Receberam a fé para crer no seu Evangelho. Paulo vai dizer que a fé não é dom dos homens, é dom de Deus. A fé é dada por Deus. É Deus que plantou a fé em nós para que crescemos nele. E o apóstolo Paulo, encerrando, falando de caminhando na luz e nas trevas, ele deixa bem claro qual é a nossa posição, em que posição nós estamos hoje. Mas interessante que ele vai então falar sobre sabedoria, e ele vai dizer, vede então prudentemente como que vocês andam, preste atenção na sua maneira de viver. O que deve nos prender a nossa atenção aqui, e eu falo mais uma vez isso, porque nós temos que viver um cristianismo de tal maneira que a nossa vida ela deve ser uma vida de preocupação cristã. A minha vida deve ser uma vida de preocupação pelos os princípios que estão regendo a minha vida. Eu preciso prestar atenção no que a minha vida está sendo regida e quais são esses princípios que estão regendo a minha vida. Eu não posso viver uma vida, um cristianismo inconsequente.
Eu não posso viver um cristianismo irresponsável, sem me preocupar com o meu próximo. Eu não posso viver um cristianismo sem me preocupar com a comunidade. Eu não posso viver um cristianismo sem me preocupar com a sociedade secular. E também eu não posso viver um cristianismo sem se preocupar com os meus irmãos internamente, de dentro da igreja. O que Paulo chama a atenção dos gentios é que eles precisam prestar atenção agora de que forma eles vão viver. Por que é que Paulo fala isso? Porque Paulo conhece muito bem qual era a vida deles no passado e quais eram os princípios que regiam a vida dos gentios no passado. Ele sabe muito bem. Mas será que Paulo está falando aqui porque ninguém entendeu a mensagem, ou que ninguém de fato se converteu de fato, ou que talvez o evangelho ele não criou, não trouxe vida para aquilo que verdadeiramente deveria ser? Pelo contrário, o que está ocorrendo aqui é um grande perigo que está ocorrendo aqui. É um grande perigo de tomar pelas mãos aquela vida que eles viviam anteriormente. Tomar pelas mãos a prática da vida pecaminosa, infrutuosa das trevas. Então o apóstolo Paulo chama atenção, depois de ele exortar e mostrar qual é o papel do cristão e como ele é considerado agora em Cristo Jesus como luz. Então por isso que ele diz, então andai como filho da luz. Então agora ele vai chamar a atenção. Então, portanto, depois de eu declarar quem é vocês, então agora preste muita atenção na sua maneira de viver. A grande pergunta é: quais são os princípios que estão regendo a nossa vida? Eu sou regido pelo quê? Essa é a chamada de atenção do apóstolo Paulo aos gentios. Vocês precisam prestar atenção no quais são os princípios que estão regendo a vida de vocês agora. Vocês precisam estar atentos quais são os princípios que devem reger a vida de vocês agora. Agora a vida de vocês não é como outrora, que vocês não se preocupavam com ninguém, vocês viviam a sua vida dissolutamente. Vocês viviam a sua vida sem se preocupar com os outros, o que eles achavam, o que eles pensavam. A vida de vocês era uma vida pecaminosa, de idolatria, de impureza sexual, de enganação, de mentira, de chocarrices, de bebedeiras, de tudo aquilo que é abominável diante do Senhor. Então agora, vocês como filhos da luz, vocês devem então prestar atenção qual é a maneira, quais são os princípios que devem então reger a vida de vocês. E aí eu digo para vocês que nós, como cristãos, nós agora como os filhos da luz, nós agora não podemos então viver ao nosso bel prazer, fazer aquilo que nós achamos que dá na teia, fazer aquilo que nós achamos que está certo, fazer as coisas que eu acho que não estou nem aí com os outros, mas o que eu faço é o que importa, é eu gostando, eu me sentindo bem. É exatamente isso que o apóstolo Paulo chama a atenção. Então vocês precisam prestar atenção na maneira que vocês vivem. E aí ele vai dizer aqui: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. E a palavra nécio aqui, nós vamos encontrar essa palavra em Provérbios. E nécio aqui é louco. Não andem como loucos. Não andem como descontrolados. Não andem como alguém que não sabe o que faz. Com alguém completamente confuso. Na sua loucura, na sua astúcia. É isso que ele vai dizer. Não como nécios, e sim como sábios. E prudente e sábio aqui é a mesma coisa. Ser prudente, ser sábio é a mesma coisa. E nécio aqui é louco. É o nécio que confia no seu próprio braço. É o nécio que confia na sua própria sabedoria. É o nécio que confia na sua própria força. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, então vocês não andem como nécios, não andem como louco. Preste bem atenção aqui, olha aqui para mim. Fica tranquilo que as crianças não tiram minha atenção. Pode ficar tranquilo. Mas preste atenção aqui, não perde o foco.
Então não andem como loucos aí, fazendo o que dá na teia, agindo de qualquer maneira. Não andem como loucos achando que você é o bambambam. Tá tudo certo, eu faço mesmo e acabou e tá tudo, é isso aí. Paulo está falando, não, vocês não podem andar mais assim. Ah, eu desejo o que eu quero, eu tomo o que eu quero, eu faço tudo o que eu quero. Não, vocês não podem andar mais assim. Mas andem, e sim como sábios, sejam prudentes, andem com sabedoria. A vida cristã, ela deve ser vivida de uma tal maneira, que o apóstolo Paulo está querendo dizer, que eu preciso andar me preocupando com o meu lado direito e o meu lado esquerdo. Eu tenho que me preocupar com o que as pessoas vão pensar. Sim, eu tenho que pensar o que as pessoas vão pensar de mim, na minha forma de agir. Sim, é isso que ele está dizendo, seja sábio. Até quando eu estava preparando o estudo, eu me lembrei do Natal, eu me lembrei do dia do Natal, onde minhas sobrinhas estavam presentes. E aí uma das minhas sobrinhas, não são cristãs, ela fala, se colocar aquela música lá, aquele hino lá, eu canto. Ah, se colocar aquela música, eu canto. Então, automaticamente eu já evangelizar elas agora. Agora é a hora. É aproveitar, e Paulo vai falar do tempo, é aproveitar o tempo com sabedoria, não desperdiçar, ele vai falar disso. Então logo eu tomei, já peguei e falei para os meninos, coloca essa música que elas vão cantar, esse louvor. Era uma letra bonita, cristocêntrica, e aí a minha sobrinha saiu do lugar e veio aqui no meio e começou a cantar. Aí eu falei para os meninos, é a hora de evangelizar elas agora. Você não vai estar com a Bíblia na mão, mas só esse fato, essa ação aqui, o Espírito Santo ele age. Ponto. Então nós temos que, aí eu me lembrei quando eu estava preparando o estudo, então nós temos que ter sabedoria para agir. Nós temos que ter discernimento, usar de sabedoria. E na questão de, por exemplo, a pessoa chegar em você e falar assim, se você for numa festinha aí, uma festa desregrada, se você for comigo, então eu vou com você na igreja depois. Como é que reagiria uma situação dessa? É complicado. Porque é aquilo que você falou, tem festas, tem festas. É festa desregrada mesmo. Desregrada. Acho que é alguma coisa, festa do show, alguma coisa assim, sabe? Um negócio... Não convém para você ir. E aí você precisa, e aí que entra, aí você precisa estar baseado na sua argumentação. A sua argumentação tem que ser bíblica. E você tem que dizer por que você não vai. E do teu lado, você nem precisa de muita força. Dizer para a pessoa porque você quer que ela venha para a igreja. Você nem precisa de muita, você nem tem trabalho para isso. Porque na igreja não vai ter essa festa desregrada, não. Na igreja é outro assunto. Indagar ele por que ele quer que eu vá. Isso. Qual é a sua motivação de eu ir? Exatamente. Aí eu explico para ele por que eu quero que ele venha na igreja. Isso. E aí você dê uma argumentação bíblica para ele por que você não vai lá. Entendi. Né? E até uma forma dele te começar a ver com outros olhos. Dele, porque ia chegar ao ponto dele já não mais convidar você para isso. Entendi. Já te conhecer quem é você e aonde você vai pisar. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Então, é não andar como louco, é ser prudente, não andar como louco, andar irresponsavelmente, mas ser sábio, aproveitar a oportunidade e andar com sabedoria. E é isso que ele vai tratar aqui. Então, esse mandamento, esse verbo que ele usa novamente, ele usou esse verbo lá no capítulo 2 de Efésios, ele usa o mesmo verbo andai, ele vai usar esse verbo não andais, portanto vede prudentemente como andais, é o mesmo verbo que ele usa no capítulo 2, ele usa novamente, esse verbo que chega a ser um mandamento. Ou seja, esse andar precisamente ou estritamente dentro dos princípios. E dentro dos princípios, dentro dos princípios cristãos. Porque o que a gente vê hoje, no meio do cristianismo, nós vemos cristãos fazendo o que querem.
sem se importar quem está vendo, quem está ouvindo. E ele diz assim: a minha vida é assim mesmo. Eu faço da minha vida o que eu quiser. Crentes que jogam os princípios bíblicos no lixo. Eu não estou nem aí o que a Bíblia está me dizendo. Eu vou fazer o que eu quero, vou olhar para o meu próprio umbigo, vou fazer meus desejos, vou cumprir meus desejos. Então o fato aqui é que ele nunca saiu do velho homem. Porque a nova criatura nunca nasceu nele. Ele ainda permanece no velho homem. Aí Paulo diz: então vocês não devem andar mais. E não sejam como os nécios. E não sejam como os loucos. E sim como sábios. De que forma nós temos andado no meio da sociedade? O que a sociedade tem para dizer de nós? E aí eu vou dizer de nós, eu falo como igreja e falo de nós como indivíduos, individualmente. Como é que será que a sociedade olha para nós? E o que ela diz de nós? Essa preocupação que nós temos que ter. Se você não pensou isso até hoje, vai começar a pensar agora, porque o próprio Espírito vai fazer isso. O próprio Espírito Santo vai lhe incomodar quando você estiver no meio da sociedade. Ó, agora, aqui é fácil ser crente. Aqui é fácil. Muito fácil. Mas o desafio de ser cristão está lá fora. Está no meio da sociedade. Está no meio da sua família. Está no meio da faculdade. Está no meio do trabalho. É lá fora. É nesses momentos. E aí, o desafio também de ser dentro. Por que desafio de ser dentro? Porque dentro vai ter os mais fracos na fé. Porque dentro vai ter os joios. Porque dentro vai ter os lobos. E eles não estão lá fora, estão dentro. Outro desafio. Então ele está dizendo, e sim, andem como sábios. Então nós temos que ter essa preocupação. Paulo chama a atenção para essa preocupação. Olhando para a vida dos gentios, e agora vocês não são mais assim, e agora vocês têm que prestar atenção como que vocês estão andando. Aí tem alguém lá que está no culto e se rende a Cristo, tá. E é isso que é o perigo. Porque a pessoa se rende a Cristo, mas não tem ninguém que vai cuidar dele e orientá-lo biblicamente. Esse é o problema. Mas aí ninguém orienta ele biblicamente, só que as mesmas pessoas que deveriam orientá-lo biblicamente são as mesmas pessoas que depois vão apontar o dedo para ele sem ser bíblico. Você não pode fazer, tá, mas por que você não falou quando eu me rendi a Cristo então? Por que você não me mostrou como é que eu preciso viver agora? Por que você não me ensinou, não me doutrinou como é que eu tenho que viver agora? Como é que você cobra alguma coisa de alguém que esse alguém não foi ensinado? Não foi preparado para isso. Então ele acha que ele está de certo. Ele acha que ele está correto. Até que a verdade do evangelho chegue até ele. E quando a verdade do evangelho chega até ele e é anunciado e ele ouve, então ele tem que dar uma resposta sobre aquilo que ele ouviu. E a minha pergunta e a minha palavra para você hoje Deus quer uma resposta de você em relação a isso aqui, a esse evangelho pregado, a essa doutrina dada. Deus quer uma resposta sua, minha, nossa. Nós estamos encerrando 2019. Aí eu já pulando, já apressado. Nós estamos encerrando 2019, nós vamos entrar 2020. Como que nós vamos entrar 2020? Tem muita gente, errou muito, hein? 2019, hein? E aí? Nós temos que parar, opa, eu sou filho da luz. Tem muita coisa que eu fiz ali que era coisa de quem está na treva. Apesar de eu não estar mais nas trevas, mas eu acabei praticando. Então agora eu tenho a oportunidade de recomeçar, porque aí, enquanto há vida, há esperança. Nós não sabemos o dia de amanhã.
Provérbios vai dizer, não presumas o dia de amanhã, porque não sabe o que trará a luz. Então não deixa para o mês que vem, não deixa para a semana que vem o que você pode fazer hoje. Os meus princípios, não deixe para a semana que vem, não deixe para o mês que vem. Tem gente que está fazendo um monte de promessa aí, ó. Tem gente que vai fazer um monte de promessa. Vamos lá, eu vou cutucar vocês. Os crentes vão fazer promessa na virada do ano. Pode ver lá os crentes fazendo um monte de promessa. Pergunta para ele quantas promessas ele cumpriu no ano de 2019. Porque ele prometeu e não foi para homem não, ele prometeu para Deus. Aí você pergunta para esse crente, quanto que você cumpriu? Ele vai começar a gaguejar, porque ele não cumpriu acho que nem um terço do que ele prometeu. Porque provavelmente a vida dele não foi regida pelos princípios bíblicos. Alguma coisa está errada em Deus? Não. Alguma coisa está errada no fulano, no ciclano? Não. Alguma coisa está errada em mim. Em mim que não me curvei à vontade de Deus e não examinei aquilo que é agradável ao Senhor. Então eu fiz o que eu achei, o que eu pensei, o que eu bem entendi, mas eu não examinei a Escritura para ver se Deus está aprovando a minha conduta e se a minha conduta está glorificando a Deus. Andar com sabedoria aqui, ser sábio, é eu andar pisando em ovo. E é ele dizendo para os gentios, então andar precisamente ou estritamente dentro dos princípios. E aí ele vai nos mostrar aqui o versículo 16, olha só. Vamos pular para o versículo 16, se eu parar no versículo 15, tem muita coisa para falar no versículo 15, nós não vamos ter tempo. Então vamos pular para o versículo 16 aí. Ele continua, porque está em letra minúscula, há uma vírgula no versículo 15, ele não é um ponto final, ele vai continuar falando o quê? Remindo o quê? Olha aí para mim, o que está escrito aí? Remindo o tempo. O que é remir o tempo aqui? Remir o tempo aqui que Paulo está dizendo é você usar o tempo com sabedoria e para a glória de Deus. Esse remir aqui que Paulo está dizendo é você viver a cada dia, analisando toda a sua vida, não é do seu irmão, é a sua vida. A preocupação não é com o teu irmão, é com a tua vida nesse contexto. Nesse versículo. Remindo o tempo, ou usando o tempo com sabedoria. Usando o tempo com muita atenção e prescrição. Analisando o tempo, administrando o meu tempo. E aí a pergunta a nós é, quanto tempo nós perdemos já? Quanto tempo nós perdemos? Eu já perdi muito. Mas com quê? Com coisas que não são eternas. Com coisas que são supérfluas. Ah, mas espera aí, então eu só tenho que olhar para... Não. Remir o tempo é em todos os aspectos da sua vida. Em todos os aspectos da sua vida. Ele vai dizer. Então, essa praticidade que ele vai mostrar, essa prática, lembre-se que eu falei, doutrina e prática, essa prática que ele vai dizer, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, essa palavra ela se encontra no grego, e que ela vem bem traduzida, de aproveitar as oportunidades. Então Paulo está dizendo, olha, portanto vede prudentemente como andais, não como necios, não seja louco, e sim sejam sábios, porque viver fazendo o que eu penso e que eu acho é loucura, não é sabedoria nenhuma, isso é loucura. E aí ele vai dizer, e sim como sábios, remindo o tempo, ou seja, aproveitando as oportunidades. Aproveitar a oportunidade.
Então eu preciso aproveitar a oportunidade. A minha vida cristã, a minha mente tem que ser tanta de Cristo, que eu preciso ver nas oportunidades um meio de eu glorificar a Deus nas oportunidades. Lembrou do que eu falei aqui das minhas sobrinhas? É você estar atento. É você estar atento à oportunidade de se falar de evangelho. É você aproveitar a oportunidade. Se cantar, pô, aquela hino eu canto. Pois vem aqui, coloca o hino e ela vai cantar. Mas parece que não tem nada a ver. Mas tem tudo a ver. Aproveitando as oportunidades. Vocês perceberam a oração que eu fiz aqui no almoço? Aproveitando as oportunidades para falar do reino, da obra vicária de Cristo, da crucificação, da vida de Cristo, da esperança. Então aproveitando, remindo o tempo, aproveitando as oportunidades. E olha que tem muito cristão perdendo oportunidade. Então ele diz para os gentios, então vocês prestem atenção, remem o tempo, porque outrora vocês perdiam tempo. E olha que a gente perdia mesmo. Trazendo para o nosso contexto, como que nós perdíamos tempo? Não perdia? A gente trabalhava, eu principalmente, trabalhava de segunda a sábado, às vezes domingo, virava à noite. Eu saía de balada, de madrugada, no outro dia eu já estava lá trabalhando na padaria. Eu saía da balada e direto trabalhar. Eu usava o meu tempo desenfreadamente, pecaminosamente, loucamente. Os gentios usavam o tempo deles loucamente, pecaminosamente. Então Paulo diz, então vocês agora precisam remir o tempo, aproveitar as oportunidades de vocês com sabedoria. Então eu digo uma coisa para vocês, esse momento que vocês estão aqui agora, faça dele como o último momento da vida de vocês, porque vocês não sabem o que acontecerá com vocês daqui a 10 minutos. Faça esse momento aqui do evangelho sendo exposto a vocês, como ele é, faça isso como uma riqueza incontestável, inegociável, como se fosse a última vez na sua vida. É aproveitar essa oportunidade aqui e agora. Isso é ser sábio, isso é ser inteligente, isso é ter uma mente sóbria. E Paulo fala isso. Por que ele fala isso? Porque os dias são maus. Ou tá tudo tranquilo? Tá tudo bem. Então você pode deixar a porta da sua casa aberta, que você pode dormir tranquilo, que vai estar tudo bem. Não. Pode deixar os seus filhos aí à vontade, tá tudo bem. Pode deixar os filhos fazer o que eles quiserem, tá tudo certo, tá tudo bom. Não, os dias são maus. E cada dia mais vai piorar. Cada dia que passa se torna mal. Só liga a televisão vai te mostrar a verdade nua e crua como que estão os dias. É todos os dias alguém morrendo. É todos os dias alguém sendo assaltado. É todos os dias casas sendo invadidas. Aqui mesmo, aqui nessa região, eu falando com meu vizinho, descobri que aqui há um assombro de entrar na casa, de querer roubar as casas. Eu conversando com meu vizinho. Então os dias são maus. O dia está tão mal que antigamente se dava susto para roubar um tênis da Nike. Hoje não, hoje se mata para levar o tênis. Hoje eles não estão mais contentes. O dia está tão mal que hoje você vê de baseada pai matando filho e filho matando pai. Antigamente, irmã Sônia, você via isso uma vez ou outra. Hoje não, você vê todos os dias. Você acha que isso é normal? E preste bem atenção, Paulo já na época dele, mais de 2000 anos atrás, Paulo já estava falando dos dias maus. Imagine hoje como que não está. Nós temos que parar para pensar nisso. Ele diz porque os dias são maus. Então, esse andar em sabedoria, essa diz respeito, em particular, o uso, então, adequado desse tempo. Não apenas o espaço de tempo que cada dia apresenta para ser dedicado ao trabalho de Deus,
mas sim o tempo apropriado, dada por Deus. Esse tempo dado, essa oportunidade dada, a oportunidade do tempo dada por Deus, esse tempo é Kairos. Esse tempo dado por Deus. Aproveitar esse tempo. Então, enquanto nós tivermos oportunidade de fazermos o bem, façamos o bem a todos, remindo o tempo, remindo esse tempo, fazendo valer esse tempo. Essa expressão, ou essa, melhor dizendo, que se traduz essa expressão, esse verbo empregado, que significa literalmente comprar, ou tomar posse do tempo, fazer o tempo valer. Então esse tempo tem que valer a pena para você, tem que valer esse tempo. É interessante isso, que vai nos mostrar. Então fazer valer esse tempo, resgatar esse tempo. E resgatar, o sentido aqui resgatar aquele tempo que eu perdi, então agora eu vou viver ele de acordo, adequadamente, com uma vida apropriada. Ou seja, usar esse tempo plenamente. Lembrando que Paulo vai dizer que os dias são maus, ele mostra então que está cônscio da grande pressão quanto ao mau uso do tempo e das oportunidades, ele está cônscio disso. Então por isso ele alerta: eu sei que os dias são maus, eu sei que tudo que há no mundo atrai o homem. E ele, sendo cônscio disso, sabedor disso, então ele diz: os dias são maus, então aproveitem o tempo com sabedoria. Vamos lá, versículo 17. Alguma pergunta até aqui? Enquanto eu tomo água. Então essa grande questão de remir o tempo, Paulo está querendo dizer, então vocês não levem uma vida relaxada, não relaxem, não relaxem, né? Ou não se deixem vencer, mas que vocês devem superar essa pressão na vida, porque a vida faz pressão. A vida nos oprime nesse mundo. Então Paulo está dizendo assim, então não fique mole, não balancem, não vacilem não, ou não relaxe, não fique à vontade não, porque a vida ela vem com toda a pressão sobre vocês. Jesus disse: no mundo tereis aflições, no mundo terei pressão. O mundo vai pressionar vocês, o mundo vai tentar esmiuçar vocês. Paulo está dizendo aqui: rime o tempo, não relaxe, não vacilem, mas use o tempo das oportunidades. É isso que ele está dizendo. Usar então esse tempo, remir esse tempo, é muito interessante, porque Paulo, ele falando da luz, esse remir o tempo, usar o tempo de cada oportunidade, Paulo está querendo dizer também para conduzir os outros das trevas para a luz. Aproveitem esse tempo para que vocês conduzam as outras pessoas que estão nas trevas para a luz. E aí, o ano de 2019 está se findando. E quantos que nós transportamos das trevas para a luz? Vou repetir. O ano de 2019 está se findando. E quantos nós conduzimos, remindo o nosso tempo para conduzir aqueles que estavam nas trevas para a luz. Porque é exatamente isso que Paulo está dizendo também.
É usar esse tempo para trazer aqueles que estavam em trevas para a luz. Esse é o nosso papel como igreja. Tem oportunidade? Fale do Evangelho. Tem oportunidade? Fala da obra sacrificial de Cristo. Tem oportunidade? Testemunhe de Cristo. Testemunhe com a vida, com a prática, com a conduta. Mas vamos lá no versículo 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos. Então, por essa razão, porque vocês precisam remer o tempo, aproveitar as oportunidades para conduzir aquele que está na treva para a luz, por esta razão, não vos torneis loucos, mas procurai. Ele usa outro verbo, procurar, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. O que nós temos procurado? O que você tem procurado? Não bate. É uma Bíblia. O que você tem procurado? Fique tranquilo, senta aí, Cristian. Fique em paz. O que nós temos procurado? Ele repete essa palavra, insensato, é louco. E por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E essa palavra procurar compreender aqui é desejar ardentemente descobrir aquilo que o Senhor quer que eu faça e aquilo que o agrade. Então você entendeu o que eu disse no início, que a sua vida não pode ser uma vida irresponsável, fazer o que você acha? Paulo está voltando aqui dizendo, então não seja como um insensato, mas procura, olha o que ele vai dizer. Procurai compreender, procurai saber, estude, analise qual é a vontade do Senhor. Olha, Senhor, minha vontade é essa, mas eu vou para a tua escritura ver qual é a tua vontade para mim. Ah, meu desejo é esse, essa, eu vou usar essa expressão, essa parafernália dessas músicas que não é hino, coisa nenhuma, que só canta esse negócio do meu sonho deixou os crentes tudo dodóizinho, que agora Jesus tem que ficar cumprindo o sonho dos outros, porque essas músicas do inferno, porque não são músicas sacrossantas, mas são músicas que veio só para massagear o ego dos pecadores, e fica cantando em sonho, ele vai realizar seu sonho, ele vai fazer o seu sonho. A Escritura não nos dá base nenhuma para dizer para um cristão assim, Deus veio para cumprir o teu sonho. Não tem isso na Bíblia. Ah, não, mas e o sonho? Opa, sonho de José, aquilo foi uma revelação divina de Deus, um propósito dado a José em sonho, o que Deus ia fazer com ele. E aquele sonho não foi um sonho, preste atenção, aquele sonho não foi um sonho de José, foi um propósito de Deus colocado dentro de um sonho dado a José. No contexto humano, José entendeu aquele sonho, aquilo foi um sonho e não sei o quê. Mas no contexto de Deus, aquilo foi um projeto de Deus para a vida de José, para a vida da sua família, do seu povo. Não tem nada a ver com Deus cumprir sonho de ninguém. Ele não é Papai Noel. Isso que não era para a glória de Deus. Não era para a glória de José. Eu já vi pessoas falarem assim, porque Deus exaltou José. Deus exaltou, Deus vai exaltar você também. Isso aí foi para a glória de Deus. Deus cumpriu o sonho de José, Deus vai cumprir o seu também. Só que o sonho das pessoas, preste atenção aqui, olha para mim, esquece os bichos, fica em paz. Só fica atento com a criança. Fica atento com a criança. Toma cuidado para o inimigo não querer roubar a sua atenção, viu? Toma cuidado com isso. Então, as pessoas aí já pegam e já transferem. Não, porque Deus vai cumprir o seu sonho também. Só que o sonho das pessoas não tem nada para a glória de Deus. É sonho próprio. Deus não está envolvido no sonho. Hoje eu vi uma postagem no status. Para o ano de 2000, eticamente eu não vou dizer, mas para o ano de 2020 eu quero trabalho, eu quero isso. Aí eu me fiz a pergunta, e Cristo fica na onde?
2019, 2020 eu vou trabalho, faculdade, eu vou conquistar isso, vou conquistar aquilo, vou conquistar aquilo. Não tinha Cristo no propósito. Aí eu me perguntei, Cristo está onde aqui? Então esse propósito é falido. Porque Cristo não é o centro do propósito. Os sonhos que as pessoas ficam em busca, Cristo não está no centro desse sonho. É um sonho pessoal, egocêntrico e às vezes pecaminoso. Não, mas fica cantando os sonhos de Deus. Se tentaram matar os seus sonhos, recebe a cura e a pessoa não recebe a cura. Recebe a unção e a pessoa não recebe a unção. Mas assim, tem sonhos e realizações, que nem eu quero ter uma casa, vou buscar ter isso. Projetos, propósitos. Sim. Ah, eu quero arrumar minha casa, deixar ela bonita. Eu tenho um propósito, isso. Aí a gente usa a palavra sonho, eu tenho sonho de deixar isso aqui bonito. É porque essa questão, essa palavra de sonho, ela foi usada no contexto errado. Esse é o problema, foi usado no contexto errado. Ninguém está dizendo que você não tem que ter propósito e projetos. Você tem que ter, mas isso não é tudo. O que tem que mandar aí é qual é a tua motivação de ter uma casa. Você quer ter uma casa para a glória de Deus ou para a sua própria glória? Para poder dizer, olha, tá vendo, eu consegui uma casa. Nós temos que tomar cuidado porque o homem é pecaminoso, orgulhoso. Eu sozinho consegui uma casa. Tem que tomar cuidado. E tudo que um crente vai fazer, a motivação dele tem que ser para a glória de Deus, porque se não for, está falido. Eu posso ter? Pode. Deus não vai pedir você ter. Só que a tua casa não está glorificando o nome dele. Entendeu? É a motivação. E o que fez essas músicas egocêntricas é mudar completamente a motivação dos crentes. Porque a motivação dos crentes você vai ser exaltado, Deus vai te exaltar, Deus vai te pôr lá em cima. Você vai ser a menina dos olhos de Deus. Aí pega a menina dos olhos de Deus e interpreta tudo errado. Uma palavra, uma metáfora usada, eles pegam, criam como se fosse uma doutrina. Então agora Deus responsabiliza Deus nas coisas. Entendeu? As pessoas estão frustradas dentro da igreja, sabe por quê? Porque falaram que Deus vai cumprir o sonho dela. Porque prometeram para não, Deus vai te dar a casa, viu? Deus vai fazer isso. Quem falou? Deus não falou nada. Deus não está preocupado com essas coisas. Ou vocês acham que Deus está preocupado com isso? Ele está? Vocês acham que Deus está preocupado com essas coisas? O que Deus está preocupado? Deus está preocupado que Ele seja o centro no teu coração. É isso que Ele está preocupado. Porque Ele disse assim, não fiqueis ansiosos, solicitude pela vida. Lembra? Não andeis ansiosos com o que haveis de comer, de beber e de vestir. Reparem os lírios do campo, as aves do céu, não trabalham, não findam, porém o Pai cuida de todas elas. Olha os lírios do campo, nem Salomão se vestiu com toda a glória que essas lírios do campo se vestiram. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então fique tranquilo. Então o propósito de Deus não é todas essas coisas, é que você busque em primeiro lugar o reino dele, porque estas coisas, comida, bebida e vestes, ele dá naturalmente para vocês. Então você não vê Deus prometendo sonho para ninguém. O que ele promete é a prosperidade de cada dia. Você levantou hoje, o que tinha na mesa? Pão, cafezinho. Nós somos de origem humilde, mas nós temos nosso pãozinho, nosso cafezinho, com pão com manteiga, que é uma delícia. Não foi? Prosperidade. Almoçou na hora do almoço, não almoçou? Ou ovo, sem ovo, mas comeu, não comeu? Prosperidade do dia. E o que ele quer de você? Se alimentou? Busque então primeiramente o meu. O que ele está dizendo? Não se fique se preocupado com essas coisas. O que esse evangelho maltrapilho fez com os crentes? Mudou. Então os crentes vão para o evangelho para ficar rico, para conquistar sonhos, para conquistar casa, carro. Acredite você. O evangelho de hoje, atual, é isso. Ele não traz você para a cruz.
Ele não traz você para renunciar, abandone o mundo, abandone as suas vontades. O evangelho hoje, egocêntrico, traz você, você é a queridinha de Jesus, Jesus está com pena de você, aceita Jesus, olha lá como Jesus está desesperado que você aceite Ele. Ele quer, se você aceitar Jesus, Ele vai fazer um monte de coisa na sua vida. Esse é o evangelho egocêntrico, maltrapilho, sem cruz, sem Cristo, sem sangue, sem sacrifício. E aí Paulo chama os gentios, vem cá. Então vocês prestem atenção, ele vai dizer, por esta razão não vos torneis insensatos, loucos, mas procurai compreender, e procurar é como que você, procura uma agulha no palheiro, meu sonho. As mulheres vão entender muito bem, você trabalha com esse meio, essa agulha, ela foi caída no meio do palheiro. E você precisa, a sua vida depende disso. Procurar, compreender, é procurar, é achar, é descobrir, é saber o que Deus quer. Dá uma olhada para o cristianismo contemporâneo. O que eles estão procurando? Alguém pode me dizer? Essas igrejas de mensagens triunfalistas, o que eles pregam? Você é perfeito. Você vai conseguir. Mas está anulando aqui que eu tenho que ter aquilo que você disse. O cristão tem que ter propósito, tem que ter projeto sim. Não é pecado você querer ter casa. Não é isso que eu estou dizendo. Não é pecado você querer ter um carro. Mas o pecado mora, sabe aonde? Na motivação de eu querer ter. É aí que está o perigo. Não te condena de você ter as coisas. Condena a tua motivação de tê-las. Esse é o perigo. Então ele disse, procurai compreender a vontade do Senhor. É procurar saber a vontade do Senhor. Quantos aqui já fez essa pergunta? Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? No 2020. Eu só vejo gente falando assim, 2020 eu vou pegar isso. Tá, você perguntou para Deus, qual é a vontade dele para a minha vida? Para a sua vida? É essa que tem que ser a pergunta. E não ser radical demais, Deus sabe o que eu quero, então não precisa. Não, você tem que orar, você tem que pedir sim. Você deve orar, você deve pedir. Mas ele sabe, não seja radical. Ele sabe, mas ele quer ouvir você pedindo. Ele quer sondar a tua motivação do teu pedido. Muito não recebe porque pede mal. Por quê? Pedir mal, pede porque não é para a glória de Deus. E tem gente que vai morrer pedindo uma coisa e não vai receber. Você sabia disso? Deus não vai dar porque não é a vontade dele. Mas alguém falou, alguém gritou, ele está acreditando até hoje. Muitos acreditam nas promessas. Então, promessas sem base nenhuma. E fica lá esperando. Deus prometeu. Prometeu o quê? Tá, mas está escrito aonde o que ele prometeu? Porque tudo o que ele prometeu tem que estar de harmonia com a Escritura. Porque ela já foi selada. Fora daqui, conversa fiada. Ainda que venha um anjo do céu, presta atenção aqui. Ainda que venha um anjo do céu e traga outro evangelho, além desse evangelho, que venha um anjo lá do céu. Que seja anátema, ou seja, maldito, seja amaldiçoado. Quando fala, quem tem promessa não morre. Mentira também. Porque se você for na galeria da fé, vai ver os heróis da fé lá que morreram sem ver, sem alcançar a promessa. E aí, como é que você faz com isso? Exemplo, o povo que saiu do Egito. O povo que saiu do Egito. O povo que inventou esse negócio que quem começa não morre. Vocês estão entendendo essas mensagens triunfalistas, sem Cristo, sem cruz? Como que engana o povo? Aí o crente fica lá esperando mesmo. Eu vivi um tempo da minha vida que eu vivia nisso. Perceba a graça de Deus aqui, irmão. Estou cheio de gozo de Deus aqui. Um tempo da minha vida que eu vivia atrás de promessa. Eu cheguei a viver esse tempo, que eu vivia atrás
através de promessa, profecia, revelação. Minha vida era essa. Eu não queria saber da palavra, eu queria saber dessas coisas aí. E eu me frustrei muito mesmo. Me frustrei porque era cada promessa que eu falava, nossa, né? Tô abafando, porque Deus vai fazer o máximo na minha vida. E não era nada, não aconteceu nada daquilo, não foi nada daquilo. E depois que eu realmente conheci a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, eu vi que aquilo ali... Exatamente. Sua palavra, você Exatamente. Se ela ficasse nas promessas, ela não estaria casada comigo hoje. Não é mesmo? Meu Deus. Eu não sei, não quero discutir sobre isso, não quero falar nada disso. Mas a pessoa fala para ela, o teu tá no forno ainda, o teu bolo. Não, falou que ia casar com dois noivos. Não, mas a outra pessoa falava o contrário, né? A profeta, né? Você vai casar? Eu quero encontrar com ela. Eu quero. Eu ia casar com meu E aí, noivo. profeta? A Bíblia diz que não é para temer você. E aí, vou pedrejar você? Só que a parte boa, né? Mas aí, dentro disso, Paulo está dando a entender aqui, no versículo 17, por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender a vontade do Senhor. Então Paulo está dando a entender aqui que eles corriam o risco de saírem do estado de integridade e bom senso com que começaram a agir. Então está cheio de gente que está saindo da integridade e do bom senso. Já viu? Começaram bem, estão terminando mal. Eles estavam correndo o risco. É por isso que Paulo diz, por esta razão. Há uma razão para Paulo estar falando. Paulo não está falando isso aqui à toa. Porque eles estavam correndo o risco de saírem do estado de integridade e bom senso com que eles começaram a agir. Então alguém vai falar assim, então, você é louco, rapaz, que negócio é esse? Você ficar analisando o que você vai fazer, o que você vai deixar de fazer, isso é doideira. Não, a Bíblia está ordenando. Examinai as Escrituras. Então, tomar esse cuidado. E já tem muita gente que saiu fora, ó. Não tem integridade nenhuma, ó, não tem bom senso nenhum. Tá cheio de crente aí desavisado que não tem bom senso, não tem integridade nenhuma. Tá fazendo coisas aí terríveis. Está envergonhando o nome de Cristo terrivelmente. Estão se tornando blasfemos em pessoa. E dizem que são cristãos. Estão aprontando todas aí fora, viu? E o mundo está olhando para muitas igrejas e eu vou para a igreja, olha lá, olha o que eles fazem lá, olha lá. Eles já nivelam todo mundo, não quer nem saber de você, Diego, de mim, da Neide, da Fabiana. Ninguém quer saber, eles nivelam todo mundo. Para eles ninguém presta. Esse cristianismo é fajuto, ladrões, impostores, enganadores. O mundo é assim. Mas nós, como igreja, salvos e remidos, lavados no sangue do Cordeiro, nós temos que lutar e viver e batalhar pela fé que uma vez nos foi dada e vivermos como filhos da luz, custe o que custar. Perca as coisas, perca bens, perca amigo, perca tudo, mas não perca a tua integridade, o teu bom senso de viver o cristianismo à luz das Escrituras. Porque está cheio de gente trocando o prato, trocando a sua herança por um prato de lentilhas, por coisas supérfluas, por coisas momentâneas. Está cheio de gente trocando a integridade das Escrituras, negociando para ter um momento, um dia de prazer. E Paulo diz, vocês tomem cuidado para vocês não saírem do estado que vocês foram chamados. Meus irmãos, e aí ele diz para compreender, então é nessa busca sincera de cada dia. Essa busca sincera de cada dia. E se quiserem aproveitar então as oportunidades, então eles deveriam então compreender a coisa mais prática e mais necessária de ser compreendida.
que é a vontade do Senhor. É viver e compreender. Nós vamos parar aqui, porque eu acredito que vocês devem estar com uma pulga atrás da orelha, no versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. E não embriagueis com vinho que há contenda, em outras traduções. Mas enchei-vos do Espírito. Então, se você quiser saber daqui para baixo, você vai ter que vir na outra parte. Então, Paulo nos convida a uma busca sincera. Essa busca sincera de cada dia. Se quiserem aproveitar as oportunidades, se quiserem compreender, conhecer a vontade de Deus, então devem aproveitar as oportunidades de buscar isso a cada dia. Não é só dia de culto que eu abro a Bíblia, não é só dia de culto que eu estudo a Bíblia, é a cada dia, a todo instante. Então ele convida, para que vocês compreendam qual é a vontade de Deus, então vocês têm que ter uma busca a cada dia. Mas tem que ter interesse, tem que ter vontade, tem que ter prioridades. Você tem que parar de ficar olhando para os outros. Nossa, como ele fala bem, como ele prega bem, como ele diz bem. Como você sabe, você também tem capacidade para isso. Basta você querer. Basta se dedicar. Basta dar prioridades. Basta valorizar o tempo que você tem. Quanto mais eu me aprofundar em conhecer, interessar em conhecer a Deus, mais eu vou cumprir a vontade de Deus na minha vida. Então, a ação do Espírito Santo estará me ajudando a viver, a caminhar sabiamente. Quanto mais eu medito na lei do Senhor de dia e de noite e procuro praticá-lo, mais eu terei uma mente sábia. E viverei para a glória de Deus, e você não vai precisar falar. As pessoas vão glorificar Deus através da sua vida. Amém? Semana que vem o ano que vem, é lógico. O ano que vem nós daremos continuidade aqui. Nós vamos falar disso aqui. Esse versículo 17 aqui tem muita coisa, viu, irmão? Não embriagueis com vinho no qual... Oi? Versículo 17. O versículo 18. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Vamos ver o que é isso aqui? Amém?